Olá, gente, mais uma vez. Olá, oitavo ano. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cartografia, tá? Dizer para vocês que a gente vai começar uma série, tá, de aulas que fala sobre cartografia. Vamos analisar algumas categorias, alguns assuntos sobre cartografia. Então, peço que vocês acompanhem as nossas aulas, tá? Tá bem interessante e vai ser bem divertido também, tá, gente? Gente, eu peço que vocês continuem acessando a nós, né, naquela plataforma, né, do Facebook ou também na plataforma do YouTube, tá? É muito interessante que vocês continuem interagindo conosco, tá? Pedir para vocês também continuar utilizando os recursos digitais, que é bem interessante, é bem importante que vocês façam isso. Quais são esses recursos? Pausar, voltar o vídeo, deixar ele mais lento. Tudo isso ajuda e contribui para o desenvolvimento de vocês. Ok, oitavo ano. Vamos começar nossa aula. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interpretação de mapas temáticos, visualização de ambientes sociais em meio a formações humanas, tá? Então a gente vai observar um pouquinho sobre mapas temáticos e também a visualização de ambientes, tá? Observa na tela mais uma vez, tá bom? Por favor. A gente está vendo aí, tá? O estudo sobre mapas. Então a gente está vendo aí coordenadas geográficas, tá? Lembrando para vocês, coordenadas geográficas tem a ver com latitude, que é a distância de um ponto qualquer em direção à linha do Equador, e longitude, que tem a ver com a distância de um ponto qualquer em direção a Greenwich, tá? Linha imaginária perpendicular à linha do Equador. Então, quando a gente fala sobre latitude, estamos falando sobre a Terra sendo cortada em dois hemisférios, tá? Hemisfério norte e hemisfério sul. Quando a gente fala sobre longitude, estamos falando da Terra também cortada, só que em dois pontos, tá? A parte leste e a parte oeste. A gente vai observar que, para ter referência da parte leste e oeste, é só a gente pensar. Leste, estamos indo em direção à parte asiática e oeste, estamos indo em direção à parte das Américas, tá? Então, existem essas duas questões, tá? Matemáticas, de latitude e longitude. E as coordenadas geográficas são os pontos em que essas duas linhas se cruzam, tá? É o ponto matemático onde essas linhas se cruzam. Interessante a gente observar que, inicialmente, né, no período das navegações, esse cálculo era feito manualmente, né? Quando foi desenvolvidas essas teorias de coordenadas, os cálculos eram feitos manualmente, né? Então, tinha que ter matemáticos, filósofos, geógrafos que iam lá e calculavam manualmente. Com a evolução da tecnologia, né, de novas formas digitais, a gente está observando que esse cálculo é feito por meio de satélites. Então, quando você vai lá e pesquisa sobre um determinado local, rua ou praça, sei lá, algum ambiente, você digita o nome e automaticamente já aparece lá no mapinha, né, um rastro para você ir, né, para você seguir, um caminho para você seguir. Isso é feito por meio das coordenadas geográficas, tá? Desenvolvida por meio de tecnologia, né, de software e hardware, que vão lá e já faz esse cálculo para você e já manda essa ideia. Então a gente está vendo que existe, né, uma questão de evolução tecnológica, mas tudo se baseia em latitude e longitude quando falamos de localização, quando falamos de coordenadas geográficas. Ok, oitavo ano. Vamos mais à frente. Isso foi só um resuminho aí sobre o que a gente está falando. Vamos continuar. Então, eu trouxe para vocês aí, tá? Uma atividadezinha para a gente fazer agora, tá? Nessa atividade, eu estou falando de coordenada geográfica e estou pedindo para que vocês façam os outros pontos, tá? O exemplo, eu dei o ponto C, ficou faltando fazer o ponto A, B e D, tá? Então, no ponto C, a gente vai observar o seguinte. Lembrando que a gente vai falar sobre coordenada geográfica, a gente observa a numeração, o cálculo, tá? Então, no ponto C, que foi o exemplo que eu já deixei prontinho para vocês aí, eu coloquei assim, que o ponto sul é 20 graus, tá? E 40 graus a leste. Mas como foi que eu fiz esse cálculo? Eu me baseei, por exemplo, quando falo de norte e sul, eu me baseei na linha do Equador. Então, a distância da linha do Equador, que é o ponto zero, até o ponto que vai se cruzar no ponto C aí, 20 graus, tá? Então, se você observar, der print na tela e observar a lateral do mapa, você vai conseguir entender, tá? Então, do ponto zero
até esse ponto C aí é 20 graus, no sentido sul, tá? E no sentido leste, a gente vai ver que vai do ponto 0 até o ponto 40, tá? E quando a gente vai se comparar, se basear por Greenwich, tá? Então, de 0 a 40, a gente vai ver a questão leste. Lembrando para vocês que leste vai ser sempre em direção às Américas e oeste sempre em direção ao continente asiático. Ok, gente? Olha para mim, oitavo ano. Então, quero que vocês façam aí o resto das atividades, tá? Então, é só dar print na tela, observar o mapa na questão dos graus aí que vocês estão vendo, na parte superior, né? Ao redor do mapa inteiro tem a quantidade de graus e é só você fazer a visualização para entender o cálculo, tá? É mais uma questão de memorização, mais uma questão de revisão para vocês também. Ok, oitavo ano, vamos continuar nossa aula. A gente vai falar também sobre as divisões políticas dos mapas, tá? Não só observamos mapas no sentido de coordenadas geográficas, também entendemos aí mapas em suas questões sociais também, físico-sociais, né? Observa na tela. A gente está vendo que existe aí na figura, né, fronteiras brasileiras, né? O mapa do Brasil, e a gente está vendo uma divisão política, tá? A divisão política está ligada à questão de localização dos estados. Cada coisinha dessa representa um estado diferente e essa divisão é chamada de divisão política ou divisão de estados, tá, gente? Olha para mim. Então, a gente está observando que existem também outras questões na observação dos mapas, tá? Olha na tela mais uma vez. As divisões regionais do Brasil, tá? Ou divisões geoeconômicas, são essa divisão onde a gente regionaliza, né, o mapa brasileiro. Por exemplo, tá? Então, no mapa do Brasil, nós observamos a região norte, a região nordeste, a região sudeste, a região centro-oeste e a região sul. Tá? Então, essa divisão aí é chamada também de divisão regional ou divisão geoeconômica. Tá? É através dessa divisão que a gente desenvolve, né, medidas de políticas públicas, de melhoria, de desenvolvimento do Estado. Tá? A gente vai observar também que é muito importante entender sobre esses fatores sociais por meio, né, do entendimento das regiões ali. Tá? Então, a gente está observando que o estudo de cartografia ele traz esse mapa do Brasil, como a gente deu como exemplo, para o entendimento de questões políticas, para o entendimento de questões sociais, não só na ideia de coordenadas, certo? Vamos continuar. Então, eu trouxe para vocês também a divisão regional do Brasil, segundo essas regiões, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele desenvolveu esse mapa aí através de estudos sobre regiões do Brasil, tá? Então, através do IBGE, nós conseguimos aí colocar os estados do norte com as suas devidas características, os estados do nordeste, sul, sudeste, tá? Gente, olha para mim. É importante a gente observar que esses estados estão alocados nessas regiões devido a características físicas, devido a características humanas. Como assim, professor? A gente vai observar que, por exemplo, na região nordeste, existe uma característica na vegetação, existe uma característica no clima. A gente vai observar que na região sul, sudeste, a gente vai ter também características na vegetação, no clima. A região norte, tá? A região amazônica também conhecida, a gente vai ter toda aquela característica na vegetação, no relevo, até em fatores sociais. Tá? Então, o IBGE ele procurou desenvolver isso por meio desse entendimento, né, de característica de cada região. Ok, gente? É interessante observar também esse fator. Desde 1988 que temos esse estudo, né, esse mapa como estudo, e a partir disso a gente vai ter uma projeção atual de nosso país. Ok? Olha para mim, gente. A gente está observando que a gente tem o Brasil como exemplo, tá? A gente está observando que tem o Brasil como exemplo, mas em outros países, em outros estados, tá, nacionais, existem, tá, suas características também físicas, suas características também humanas. E a gente também pode observar isso através do mapa. Por exemplo, podemos pegar um mapa só de São Paulo e analisar a sua característica física. Podemos pegar um mapa só de Pernambuco e analisar a sua característica, por exemplo, humana. Tá? Isso a gente vai ver ao longo da nossa aula. Tá? Olha na tela mais uma vez, gente. A gente está vendo aí, né, uma representação dos mapas. Os mapas
eles são representados na forma de cartas, tá? Então, quando a gente pega um mapa para analisar, a gente tem esses fatores importantes aí, tá? A partir do momento que a gente olha o mapa, a gente não olha só a cor, só ele bonitinho lá como está desenhadinho, não. A gente tem que observar algumas características importantes, tá? Para a leitura desse mapa. Quais são? Título, tá? Posição geográfica, coordenadas, escala geográfica, legenda, que é muito importante também. Então, todos esses pontos que você observou na tela, eles são importantes na hora da análise dos mapas, tá? Olha para mim, oitavo ano. Gente, então, a partir do momento que eu dou um mapa para vocês, tá? Que a gente vai observar um mapa junto, a gente tem que observar, a gente tem que entender, né? Olhar logo para essas características, tá? Para esses chamados também elementos, tá? Então, os elementos do mapa são importantes nessa questão de análise. Vamos continuar nossa aula, oitavo ano. Existem também algumas espécies de mapas que entendemos que não são bem assim considerados mapas, tá? Sérios, como as cartas, por exemplo, tá? Quando a gente fala sobre carta geográfica, a gente está falando do mapa ali em si, com toda a sua questão ali, toda a sua convenção cartográfica, todo o seu estudo matemático, toda a sua análise séria sobre o assunto. Mas quando a gente fala sobre croquis, a gente está falando sobre um mapa mais simples, né, gente? No croquis a gente coloca por exemplo, a imagem de uma rua, né? Uma localização de uma rua. A igrejinha, a casa da sua avó, a escola. Então a gente coloca ali, né, nesse croquis mais um mapa para entendimento nosso ou de alguém que a gente queira explicar sobre a rua, explicar sobre alguma coisa. Não tem um grau de seriedade, tá? Não tem as coordenadas geográficas, não tem a análise de matemática em si, mas é só uma coisa simples, tá? Uma representação simples. Essa representação simples, ela é chamada de croquis, tá? Conseguem entender aí, gente, a diferença de carta e croquis? Carta tem a questão mais séria, tá? Matemática, mais um estudo mais detalhado, e o croquis é aquela coisa mais simples, que vai ser funcional também, porque pode ajudar, né, de alguma forma, mas não tem o grau de estudo, de seriedade apropriado, assim como as cartas, certo? Então é mais para a gente entender aí a diferença entre esses dois ambientes. Ok, oitavo ano, vamos continuar. Existem mapas temáticos, tá? Que são aqueles mapas que são feitos para entendimento de algum determinado assunto. Assim como o nome diz, né? São mapas temáticos. Por exemplo, esse mapa que eu mostrei para vocês aí de representação físico-naturais. Por que físico-naturais? Nós vamos entender aí, né, as questões físicas do Brasil, as questões naturais. Por exemplo, o título desse mapa aí é Clima do Brasil, Climas do Brasil. Então, no título, a gente já vai observar que o que vamos entender nesse mapa é sobre o clima, tá? Sobre o clima brasileiro, tá? Então, embaixo a gente vê aí a legenda bem bonitinha, né? Um mapa bem colorido, tá? Cada cor dessa representa uma espécie de clima aqui no Brasil, tá? Então, vemos aí na cor vermelha, por exemplo, um clima equatorial, tá? Na cor amarela, nós vemos um clima semiárido. Então, esse mapa físico-natural, esse mapa temático, né, que é um mapa físico-natural, tem suas representações através da legenda, tá, gente? Olha para mim. Então, estamos entendendo que existe aí, né, um grau de importância para esse mapa temático. Esse é mais simples, tá? Quando passamos para um próximo mapa temático, como esse que vocês estão vendo aí, que representam questões físicos naturais também, agora especificamente de Pernambuco, já é um pouco mais complexo, tá? De vocês entenderem, por exemplo. Então, se vocês forem até a plataforma Ava, vocês vão ter esse mapa com mais detalhes, mas acredito que dando um print na tela vocês já conseguem entender. Mas o que basicamente representa esse mapa que vocês estão vendo? Esse é um mapa sobre o relevo, tá? É um mapa geológico de Pernambuco. Então, o que estamos observando aí, o que vamos procurar entender nesse mapa é sobre a questão geológica do estado de Pernambuco. As cores mais escuras são áreas mais elevadas, as cores mais claras são áreas mais rebaixadas, tá? Então, já tem um grau de entendimento um pouco mais elevado, tá? Gente, olha para mim. Mas também é uma característica de um mapa temático. Então, o mapa temático ele pode ter uma versão simples, como foi a que a gente viu inicialmente, sobre o mapa de clima do Brasil, ou uma questão mais complexa, um pouco mais difícil de entender, como esse aí, que é o mapa geológico de Pernambuco.
tá, gente? Então, a gente está vendo aí o grau de importância de entendimento dos mapas, certo? Vamos continuar nossa aula. Olha na tela mais uma vez. Existem também os mapas temáticos que são utilizados para representar e analisar fatores sociais, tá? Por exemplo, esse mapa que eu coloquei para vocês aí na tela é um mapa que fala sobre, o tema dele, né, é expectativa de vida ao nascer e população idosa. É um mapa também que é de 2015. Então, quando analisamos esse mapa, observamos, né, que ele tem aí o título, né, que fala sobre a expectativa de vida, e esse estudo foi feito aí em 2015. O que é que a gente analisa nesse mapa? Por exemplo, populações nas áreas mais escuras são populações que vivem mais, tá? Cerca ali de 74 a 76 anos. Já quando observamos as áreas mais claras, são populações brasileiras que vivem menos. Por exemplo, de 72 a 74 anos. Então, esse mapa é um mapa que analisa fatores sociais brasileiros, tá? Olha para mim, gente. É um mapa bem simples, tá? Mas que diz, em sua forma de representação, um estudo que foi feito dessas populações nessas áreas aí que a gente está desenvolvendo. Professor, como é que eles chegaram a essa conclusão de que a população na região sul, nessas áreas mais em verdes, por exemplo, elas têm uma expectativa de vida maior do que as populações que vivem nas áreas mais claras? Gente, esse estudo foi feito por meio de pesquisa, tá? Por exemplo, chegaram em determinada área, começaram a fazer algumas pesquisas, né, informações colhendo através de ligações ou indo de casa em casa. Geralmente quem faz isso é uma coisa chamada de censo demográfico do IBGE, quando batem lá na porta: quantos filhos tem? Qual a idade dos seus filhos? Quantos avós você tem aí? Quantos pais? Seus pais são vivos? A idade? Quando faz essas perguntas, isso contribui para que essas pesquisas aí, para o desenvolvimento desses mapas, funcionem, tá, gente? Então, é muito interessante a gente perceber como é que funciona a dinâmica de pesquisa aqui no Brasil, por exemplo, tá? Vamos continuar nossa aula. Olha na tela mais uma vez. Nesse próximo mapa, a gente vê como tema uma destinação final de resíduos sólidos urbanos em Pernambuco, em julho de 2020. Esse estudo aí, gente, é um estudo mais atual, tá? Nesse estudo como são descartados os resíduos sólidos, o lixo da nossa casa, tá? Como é que eles são descartados? Se são descartados de modo adequado, quais são as áreas que têm pontos de coleta, quais são as áreas que descartam lixo adequadamente, tá? Qual são as áreas aí que têm o desenvolvimento dessa pesquisa com o maior número de pessoas. Então, esse mapa já é um mapa um pouco mais complexo também, tá? Porque ele desenvolve, né, ele dá a ideia, ele traz a ideia de descarte de resíduos sólidos em determinadas áreas, tá? Então, vocês veem aí na legenda, olha na tela mais uma vez, vocês veem na legenda, né, por exemplo, as áreas em branco são os limites municipais, aí vocês não tá conseguindo identificar tanto. Aí você vai em amarelo, que são os aterros sanitários, tá, de Pernambuco. Então, todas essas áreas em amarelo são áreas em Pernambuco que ainda tem aterro, tá? Gente, olha para mim. Vamos estudar um pouco sobre esse mapa. O que é aterro mesmo sanitário? Aterro sanitário é aquele local onde você cava lá, faz aquele buraco, né, aquela vala gigante, e aterra o lixo. Então, se vocês observarem nesse mapa, existem muitos pontos em Pernambuco, principalmente em áreas na área litorânea, né, na parte ali mais indo para o interior, para o agreste, a gente vai ver que existe ainda uma quantidade enorme de aterro. A gente vai ver também que as áreas em verde são os municípios, né, que conseguem destinar o seu lixo de modo adequado. Por esse mapa a gente consegue entender que está na metade, né? Metade da população pernambucana destina o seu lixo de modo correto e metade de modo incorreto. Então, a gente vai ver que 75 municípios destinam de maneira inadequada. Então, em toda essa área aí, são áreas que destinam de modo adequado e inadequado o seu lixo. Então, essa é feita a análise desse mapa aí. Ok, gente? É interessante observar que, por meio desse estudo, por meio das informações que colhemos fisicamente, nós conseguimos transmitir transcrevê-las, né, nesse mapa que a gente entendeu agora.
Ok, oitavo ano. Vamos continuar a aula. Olha na tela mais uma vez. Existem outras espécies de mapas, tá? Com finalidades também diferentes, tá? Olha esse mapa como é estranho, oitavo ano. Um mapa aí meio distorcido, né? Um mapa meio aí com as informações meio diferentes. Parece que tomou alguma substância que ficou meio assim, né? Diferente. Então a gente está vendo que esse mapa ele tem uma característica diferente da normal, tá? Ele não está dentro dos padrões ali das convenções cartográficas, né? Os padrões corretos de como a gente observa um mapa mundial, tá? O nome desse mapa é anamorfose, tá? Que é a forma de representação cartográfica na qual os limites aqui dados pela unidade da federação são distorcidos, tá? E estabelecidos em relação a proporcional, de relação proporcional à quantidade de dados, tá? Nesse caso aí, gente, a gente vai observar a população. Nessas áreas mais distorcidas, mais alargadas, são áreas onde a população ela tem um ritmo de crescimento alto e também em grandes quantidades. Então, áreas mais escuras são áreas que existe uma quantidade enorme de população e áreas mais escuras e distorcidas são regiões que existe uma quantidade enorme de população acima do normal no mundo inteiro, tá? Olha para mim, oitavo ano. Então, estamos entendendo que a anamorfose é um mapa distorcido, mas ele também conta uma história, tá? Professor, não podia simplesmente deixar o tamanho normal e só colocar as áreas mais escuras para representar a população? Podia, mas ele, além de destacar as áreas escuras na quantidade de população, queria também destacar o exagero, né, na quantidade de população que existe, por exemplo, aí que a gente está vendo, né, Índia e Ásia e China. Então a gente está vendo que existe, né, uma distorção nessas áreas pela enorme quantidade de pessoas que vivem nesses países. Ok, oitavo ano. Então, a anamorfose é um mapa distorcido que tem a ideia de contar a história do exagero de determinado tema. Ok, vamos continuar nossa aula. Para finalizar nossa aula assim, na questão de assunto, que eu separei duas questõezinhas para a gente responder. Para finalizar, eu quero destacar para vocês aí a imagem do nosso globo terrestre, né? De modo aí real. Olha na tela, gente. Gente, isso aí parece com a Terra que a gente está acostumado a ver nos livros de geografia, tá? Vocês estão vendo que essa imagem aí não tem muito a ver com a imagem da Terra, né, gente? Essa imagem é a imagem real, chamada também de geóide. Então, parece mesmo que um cometa, né? Não parece uma circunferência perfeita, como a gente está acostumado a ver nos filmes. Não parece uma circunferência perfeita, como a gente está acostumado a ver aí nos livros didáticos, nas revistas, tá? Mas essa é a imagem real do planeta. Como é que a gente entende isso aí, professor? Vamos lá. Na parte que vocês estão vendo de geóide, tá? É a parte real, a forma real do nosso planeta. Quando a gente vai ver aí esteroide, tá? É a parte a parte onde vocês veem aí as formas de relevo do planeta. E elipsoide é a parte onde vocês veem aí a forma da atmosfera do nosso planeta. Então, digamos que o nosso planeta ele tem essas três formas aí, tanto na questão real, que é a parte do geóide, e como também na questão de toda a área atmosférica. Por isso que a gente entende o nosso planeta como um planeta redondinho, como um planeta achatado. Olha para mim, gente. É bem diferente a gente entender, né, como o planeta ele é na sua forma real. E isso também é uma forma de entender mapas, tá? É uma dinâmica dos mapas também, ok? Vamos fazer umas questãozinhas para a gente ver se fixou aí as ideias na mente. Vamos lá? Olha na tela. Questão 1. Sobre a técnica de criação e projeção dos mapas, tá? Aí você vai assinalar nessa questão aí se está correto ou incorreto, tá, gente? Então, né, nessa questão a gente vai falar um pouquinho sobre projeção e criação de mapas e você vai me dizer se está correto ou incorreto. As projeções cartográficas são representações do globo esférico, da superfície terrestre ou um plano,
Por isso, sempre haverá distorção. Isso aí está correto ou incorreto? Pense, vamos para a próxima. Mapas temáticos são mapas especializados em um determinado tema, como áreas industriais, relevo, clima e outros. A gente vai ver, pensa e diz se está correto ou incorreto. C. Os símbolos cartográficos podem variar entre zonais, lineares e pontuais. Para, pensa, analisa se está correto ou incorreto. Essas questões a gente não chegou ainda, mas vamos chegar nela. Próxima, D. Legenda é a parte de um mapa responsável por apontar a proporção sobre a superfície real e representar na superfície gráfica. Analise, pense e me diga qual está correto ou incorreto. A resposta correta é a letra D, tá? É a parte do mapa responsável por dizer o significado dos símbolos, cores disposto em um mapa. Elemento cartográfico responsável por apontar a proporção entre a superfície real e a representação gráfica e a escala, e não é legenda, tá? Então, o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que a legenda é a parte de um mapa responsável por apontar a proporção da superfície real. E não é. A legenda dá as informações, as características do mapa, assim como a gente está vendo aí sobre a sua finalidade. Olha para mim, gente. Então, estamos observando que quando nós vamos analisar um mapa, nós devemos, né, entender suas características, entender para que serve o título, entender para que serve uma legenda, entender qual a ideia principal do mapa. Isso a gente faz através do tema do mapa. Então, não é só analisar as cores e o formato, não. Nós temos também que prestar atenção nas informações que estão sendo ditas nesse mapa. Ok, oitavo ano. Vamos para a última questãozinha. Acompanha na tela. Sobre a localização do Brasil nas representações gráficas da Terra, assinale o que é correto ou incorreto. Então, a gente vai falar aqui sobre a localização do Brasil e você vai me dizer se está correto ou incorreto. Trava o vídeo, lê a questão, analise e pense. Vamos lá. O Brasil se encontra em apenas um hemisfério, o sul. Pensa e analisa se está correto. B. O Brasil está localizado em dois hemisférios diferentes. O maior e maior parte no hemisfério norte e uma pequena parte no hemisfério sul. Pensa, analisa se está correto ou incorreto. C. O Brasil está localizado em três hemisférios diferentes. D. O Brasil está localizado em 4 hemisférios diferentes. E. O Brasil não é cortado por nenhuma das duas principais linhas imaginárias da Terra, o meridiano de Greenwich e a linha do Equador. Você pensa e diz se tá, qual das questões aí, qual das alternativas estão corretas. A alternativa correta é a alternativa C. O Brasil está localizado nos hemisférios norte, sul e oeste, além de ser cortado pela linha do Equador. Olha para mim, gente. A gente vai observar que a questão, né, vinha cheia de casca de bananas. Por exemplo, dizer que o Brasil ele está cortado em sua maior parte no hemisfério norte, sendo que a gente sabe que o Brasil ele tem a sua maior porção na parte mais ao sul, né, gente? A gente vê também uma pegadinha aí que diz que o Brasil está localizado nos 4 hemisférios diferentes. Como é que pode? O Brasil ele está cortado pelos 4, tá, gente? O Brasil ele está cortado pelos 3, né? O Brasil tem partes ali do hemisfério norte, com uma pequena parte, tá? A gente vai ver que a maior parte do Brasil é o hemisfério sul, na parte oeste, tá? Entender também que essa questão ela deixa algumas casquinhas de banana, mas para que a gente possa entender também a localização do Brasil, certo? Então, olha para mim, oitavo ano. Gente, eu peço que vocês aí acessem as plataformas, né? A plataforma AVA, deixem uma atividade, um documentário bem interessante que vocês podem acessar e entender um pouco mais sobre o assunto. Ok, oitavo ano. Dizer para vocês também que continuem acessando aqui nas redes sociais e até uma próxima aula, certo? Valeu!